Fala, amigos e amigas da fisioterapia, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Physio. Eu sou o Thiago Hell e gostaria de te convidar a ficar até o final deste vídeo para conhecermos mais de assuntos do tipo como trabalhar a funcionalidade do paciente pós-amputação, tipos de amputações, conheça as causas, mas antes, corrija essa postura. Deixe um like e uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar a mais mentes famintas por essas informações. Vamos iniciar pelo tema tipos de amputações, conheça as causas. Amputação é a remoção de um membro na qual pode ter sido causada por trauma, doença ou cirurgia. É uma medida cirúrgica usada para controlar a dor ou o processo de doença que afetou o membro amputado, ou seja, é utilizada nos pacientes como uma cirurgia preventiva para esses problemas. Veja os mais comuns tipos de amputações, causas e os níveis de amputação agora. Existem diversos motivos que podem causar uma amputação. Em alguns casos, a criança já nasce com alguma malformação em algum membro, também chamada de malformação congênita. Nesse caso, deve-se avaliar a necessidade de uma possível cirurgia corretiva. Há uma grande quantidade de síndromes congênitas e a cirurgia após o nascimento tem que ser estudada em cada caso. Outras causas comuns dos tipos de amputações podemos citar traumatismos decorrentes de acidente de trânsito ou de acidentes de trabalho, tumores, tromboses e infecções, problemas vasculares decorrentes de diabetes, tabagismo, sedentarismo, varizes, entre outras. Também podem causar amputação. Amputação traumática. Há inúmeras maneiras pela qual pode acontecer uma amputação, variando desde situações de alto risco, na qual as pessoas se encontraram em posições consideráveis de perigo, e acidentes inesperados e aleatórios que infelizmente podem acontecer. Alguns exemplos pelos quais podem acontecer uma amputação traumática: acidentes envolvendo máquinas, principalmente no local de trabalho, acidentes no trânsito, ferimentos causados por explosões, choques elétricos. Existe também a amputação cirúrgica. As amputações cirúrgicas têm acontecido na medicina há milhares de anos. Elas já foram uma tarefa principal desempenhada pelos cirurgiões, porém a frequência disso tem diminuído com o passar dos anos e avanço da medicina. Alguns dos motivos de amputação cirúrgica é por complicações nos vasos sanguíneos. Isso ocorre quando o suprimento de sangue para o membro é perdido e causa um sintoma chamado de necrose, na qual ocorre quando as células do tecido vivo morrem prematuramente. Outro caso é quando uma pessoa sofre uma lesão traumática e a amputação pode ser realizada como parte do tratamento de emergência para salvar a vida da pessoa, ou porque seus ossos ou tecidos ficaram muito danificados e não podem ser reconstruídos posteriormente. Entretanto, a amputação cirúrgica é utilizada como último recurso, pois se os médicos acreditarem que é possível salvar um membro, tentarão. Em alguns casos, após semanas ou meses que aconteceu o ferimento inicial, se ficar claro que um membro perdeu sua função ou que a pessoa está sofrendo muito por conta da dor, os médicos podem tomar a decisão de amputar. Existem situações que a amputação cirúrgica acontece muitos anos após a lesão inicial. Um exemplo disso é quando uma pessoa pode ter começado um processo de reconstrução de articulação. À medida que a sua condição se deteriora, com o tempo, a decisão por uma substituição da articulação pode ser necessária, mas devido às lesões, o membro acaba ficando enfraquecido e, portanto, incapaz de resistir a novas cirurgias, tornando a amputação cirúrgica a única opção. Assim que a amputação cirúrgica estiver em andamento, a equipe médica fará o máximo possível para maximizar o grau de função do membro lesado, que pode incluir o uso futuro de próteses. E vamos falar agora sobre nível de amputação.
Nível de amputação é o termo específico para decidir a altura exata em que o membro corporal será amputado. Este termo internacional descreve o local e o terço exato em que a amputação deve acontecer, visando sempre a máxima reabilitação, qualidade de vida do amputado e futura protetização. O membro pode ser amputado em terços proximal, médio e distal. O terço médio é o mais frequente nas amputações, pois possibilita maior conforto e melhor encaixe das próteses. Porém, particularidades individuais precisam ser consideradas, uma vez que o tempo de adaptação protética varia de pessoa para pessoa. Os níveis de amputação podem ser subdivididos em amputação de membro superior e membro inferior. Exemplos de amputação de membro superior, que é desarticulação de ombro. Todo o braço do paciente é retirado, desde o húmero até os ossos da mão. Amputação transhumeral. A amputação acontece na articulação do cotovelo e do ombro. Desarticulação de cotovelo. Toda a articulação do cotovelo é amputada, preservando o húmero inteiro. Amputação transradial, também conhecida como amputação de braço. A transradial acontece abaixo da articulação do cotovelo. Desarticulação do punho é a amputação que acontece exatamente na altura da articulação do punho. Desarticulação parcial de mão, amputação completa ou parcial dos ossos do carpo, mantendo ou não as falanges. Vamos ver agora a amputação de membro inferior. Nível de amputação de membro inferior, começando pela MPVectomia. Toda a perna do paciente é amputada, desde as partes da bacia até o pé. Desarticulação de quadril acontece na altura da bacia, no qual o fêmur, o osso da coxa, é amputado por completo. Em decorrência disso, é a pelve do paciente a maior responsável por controlar as próteses ortopédicas. Amputação transfemoral, também conhecida como amputação de coxa. Desarticulação de joelho é a retirada total da rótula do joelho e de outros ossos da perna, como a tíbia e fíbula, preservando o fêmur. Amputação transtibial consiste na retirada parcial ou completa da tíbia e fíbula. Amputação de pé pode ser tanto uma amputação de dedo do pé como desarticulação de calcanhar. Seja qual for o nível ou tipo de amputação do indivíduo, a fisioterapia, o acompanhamento psicológico e o apoio de amigos e familiares são extremamente necessários para que a reabilitação seja eficiente e aconteça de maneira natural. Você já ouviu falar sobre a síndrome do membro fantasma? É sobre isso que vamos falar agora. A síndrome do membro fantasma é definida pelos especialistas como a percepção de como se ainda existisse um membro que foi perdido por amputações acidentais ou intencionais. Ou seja, ela é uma condição neurofisiológica onde a parte amputada desmembra-se do corpo, porém não do cérebro, ocasionando dores ao paciente. Os especialistas dizem que a síndrome do membro fantasma pode se manifestar de duas maneiras: sensação ou dor fantasma crônica. Uma parcela das pessoas que sofrem amputação relata a sensação da presença do segmento no corpo que na verdade está ausente. A causa para esta condição neurofisiológica se manifestar ainda é desconhecida e intriga boa parte dos profissionais da área da saúde. Consequentemente, não existe uma causa específica para acontecer. Muitos indivíduos, por medo ou vergonha, escondem o quadro dos familiares, amigos e profissionais da saúde e, como consequência, não procuram o devido tratamento. Mas afinal, como funciona a síndrome do membro fantasma? Vamos imaginar a seguinte situação: nosso cérebro é o computador e o membro que foi amputado é o nosso teclado. Se cortarmos os fios que conectam o computador ao teclado, o computador ainda reconheceria a conexão, mesmo que os fios ainda estivessem danificados. Trazendo essa situação para a síndrome, acontece uma falha de comunicação entre nosso cérebro e o nosso corpo, pois o cérebro é o responsável de construir nossa imagem corporal. O cérebro tem uma certa dificuldade em entender que o corpo perdeu uma parte. Cerca de 70% dos amputados dizem senti-la ao longo da vida. A dor fantasma no membro fantasma é uma ilusão
que machuca muito. Os pacientes relatam uma sensação dolorosa no membro amputado, onde apresentam os seguintes sintomas: compressão, ardência, queimação, até mesmo beliscões na região. E estes sintomas podem estar ligados não só aos aspectos físicos, como também aos psíquicos, apesar de atualmente ser melhor sustentada a teoria fisiológica no caso dos amputados. Essas dores podem se intensificar ao longo dos anos e tende a aparecer com maior frequência em pacientes que sofrem amputação traumática. Quem pode sofrer a síndrome de membro fantasma? Qualquer amputado, seja de membro superior ou membro inferior. Casos como desarticulação de quadril ou joelho transfemoral, transtibial, está sujeito a vivenciar a síndrome ao longo da vida. E quais os tratamentos para a síndrome do membro fantasma? Através de medicamentos, fisioterapia, acupuntura ou até outros tratamentos alternativos, os sintomas podem ir diminuindo com o tempo. Um experimento criado pelo Dr. Ramachandra para diminuir os efeitos do membro fantasma consiste em colocar um espelho ao lado do membro que não foi amputado. O objetivo é de enganar o cérebro para criar a impressão de que os membros estão lá, diminuindo assim a dor fantasma. Em conclusão, o tratamento fisioterapêutico para a síndrome irá permitir ao paciente um elevado grau de independência funcional e será capaz de se readaptar à vida profissional e social. Então, a amputação atualmente não significa uma exclusão de uma pessoa de suas atividades de vida diária, e sim uma nova fase de readaptação para que as tarefas realizadas sejam tão normais quanto a de indivíduos que não sofreram a perda de um membro. E caso você tenha a curiosidade sobre o que os médicos fazem com os membros amputados, para o hospital, os membros amputados deverão ser enterrados ou incinerados conforme as leis e normas vigentes, regulamentados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E aí galera, o que vocês acharam sobre este assunto, sobre este vídeo, hein? Deixa aí nos comentários. Não se esqueçam também de deixar um like e uma inscrição ativando o sininho de todas as notificações para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por esses conhecimentos. Espero muito que esse vídeo tenha contribuído com novas informações e novos aprendizados. Bom galera, eu sou o Thiago Hell e vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!